A paz do Senhor, irmãos. Que bom nós estarmos juntos mais uma vez. Eu sou o pastor Emerson. E é sempre bom ter vocês conosco aqui na nossa Escola Bíblica Online, aonde nós, pela graça de Deus, terminamos um maravilhoso terceiro trimestre, onde nós estivemos falando sobre as sutilezas de Satanás e os ataques à igreja. Nós falamos dos ataques filosóficos, né, das ideologias que estão invadindo as nossas igrejas. Nós também, nesse ano, no segundo trimestre, nós falamos sobre o padrão bíblico para o verdadeiro servo do Senhor, para a verdadeira serva do Senhor, independente da denominação, que ele sirva a Deus. Nós falamos sobre o cristão, os valores do reino de Deus. No nosso primeiro trimestre, nós falamos sobre a supremacia das Escrituras. Tá? Nós estudamos a Bíblia como um todo, a Bíblia como um livro de Deus e como esta Bíblia afeta a nossa vida. Então já foram 3 trimestres onde nós começamos falando da Bíblia, que é a nossa regra de fé e prática. Nós fomos para os valores do reino de Deus que são extraídos desta Bíblia e fazem com que o homem e a mulher se tornem, certo, o padrão que Deus deseja para nós. No último trimestre, no terceiro, nós vimos os ataques que este cristão, que por viver a palavra está sofrendo, certo, de todos os meios, de todos os lados, a igreja está sofrendo. E hoje nós começamos o quarto trimestre. E nós vamos estar falando sobre a justiça divina, certo? A preparação do povo de Deus para os últimos dias no livro de Ezequiel. Ou seja, nós estamos aí numa crescente. A palavra de Deus, os valores do reino, os ataques e agora a preparação. Como que eu, cristão, servo de Deus, você, servo, serva do Senhor, vai se preparar para o maior evento de todos os tempos, chamado arrebatamento da igreja. Esta lição, ela não é escatológica plenamente, tá? Ela vai trazer para nós uma série de abordagens, tá, a respeito de escatologia. Ela não é uma lição bíblica, porque nós não vamos estudar o livro do profeta Ezequiel capítulo por capítulo, porque são 48 capítulos e nós temos 3 lições. Então, o que o pastor Ezequias Soares ele fez? Ele pegou capítulos-chave e organizou a nossa lição para que nós tenhamos um perfeito entendimento. Tá? Se você quiser ter um apanhado geral da nossa lição, eu tenho lá no meu Instagram, certo? Um review desta aula, desta revista, aonde eu dou uma comentada geral sobre o tempo de Ezequiel, né? Nós vamos falar alguma coisa hoje, né? Mas lá eu falo um pouquinho mais, e também eu dou uma passada, uma noção geral, bem rápida, mas uma noção geral de cada uma das lições, tá bom? Eu vou deixar aqui embaixo, certo? O meu Instagram, vou deixar o meu arroba aqui na tela, também vou deixar no comentário, no primeiro comentário fixado e também aqui na descrição do vídeo, tá? Vai lá, conheça, porque aqui no YouTube eu deixo apenas as aulas gravadas. Lá no Instagram tem dicas, recomendações, orientações para professores. Nós sempre estamos postando alguma coisa nesta direção. E eu convido você para estar conosco ali, tá? Então nós vamos falar sobre o livro do profeta Ezequiel. E nesta primeira lição, que é uma lição de cunho introdutório, certo? É uma lição de cunho introdutório. Nós vamos fazer o quê? Nós vamos olhar de forma geral para este livro, ok? E a lição de número 1 vai trazer por título Ezequiel, o Atalaia de Deus, tá? E esta lição, como eu falei, é uma lição introdutória, vai apresentar Ezequiel, vai apresentar a sua chamada, e a partir da lição de número 2 até a lição de número 8, vai tratar de
Israel antes do cativeiro, certo? Antes da queda, certo? O Senhor falando, o Senhor avisando. Do capítulo 9 até o capítulo 13, nós vamos falar o quê? Da restauração. Nós vamos falar, daqui a pouquinho a gente fala da divisão do livro em 3 blocos, tá? Mas só para você ter essa noção de como está separada a lição. A primeira lição, uma lição introdutória, das lições 2 até a lição de número 8, vai falar de conselhos a Israel, certo? A Judá, né? Porque Israel já tinha sido levado ao cativeiro em 722 pelos assírios. Vai falar sobre esta ideia, as visões, né? Sobre isso, Jerusalém, antes do cativeiro, antes da queda. E a partir do capítulo 9, vai trazer uma visão da restauração de Israel. Eu queria pedir para você já deixar o seu likezinho, o seu joinha aqui no vídeo. Também aqui do lado tem um botão inscrever-se. Inscreva-se no nosso canal, nos ajude. Nós estamos chegando a 2.000 inscritos, 2.000 alunos estudando conosco, né? Toda semana nós temos muitos irmãos que param, ouvem, aprendem e nos ensinam também. Então deixa aí a sua inscrição, deixa o seu like. E outra coisa, vai aqui no nosso Instagram, está aqui na descrição e também no primeiro comentário aqui está fixado o primeiro comentário. Conheça o nosso Instagram. Nós trabalhamos firme com a ajuda a professores, com o crescimento de professores, né, no reino de Deus, ok? Vamos lá para a nossa lição? E a nossa lição, como eu já falei, tem o título Ezequiel, o Atalaia de Deus, certo? Vai trazer exatamente a missão do profeta Ezequiel. Qual a missão de Ezequiel? É ser um anunciador. Quem era o Atalaia? Certo? O Atalaia para nós é uma expressão que não é muito conhecida, tá? Mas ele quer dizer anunciador, certo? Ele tem a ideia de quem anuncia, de quem avisa o que está para acontecer. Quem era o Atalaia? Eles eram pessoas que ficavam sobre os muros das cidades. Lembrando que as cidades das épocas antigas, certo? De antigamente, não era como a nossa, cidades abertas. As cidades elas eram fechadas. Fechadas por quê? Por causa da grande quantidade de inimigos. De dia eles conseguiriam se defender, à noite seria mais difícil. Então as cidades eram fechadas, certo? Tinha grandes portas, fechavam as portas. E mesmo durante o dia, sobre os muros, e todo o muro tinha uma torre, certo? Para quê? Para que o atalaia ficasse lá, o vigia, o sentinela, ele estivesse ali em pé, atendendo tudo o que estava acontecendo. Então ele via alguém ao longe e ele gritava: vem vindo alguém, certo? Nós temos carruagem, temos cavalos. E conforme ia vindo, ia se aproximando aquela pessoa, aquela comitiva, ele ia descrevendo quem estava vindo, como estava vindo, se estava vindo em grande velocidade, como se fosse atacar, se estava em formação de ataque, ou se era apenas mercadores, camponeses. Então ele ia descrevendo o que estava acontecendo até que aquela comitiva chegava nos portões da cidade, certo? E numa determinada distância, ele já conseguia distinguir quem era, certo? O que estava carregando, porque ele já era treinado para isso. Então esta é a visão do atalaia. Quem é o atalaia de Deus? São os seus servos, os profetas, que eles vão avisando o que está para acontecer, tá? É esta a ideia do profeta. O que o profeta faz? Ele recebe de Deus uma mensagem, ele recebe de Deus algo para entregar ao povo. É isto que o Senhor vai fazer com Ezequiel. Ele vai avisar ao povo o que está para acontecer, o juízo vindouro, o castigo vindouro, certo? Deus já vem falando através de Isaías, através de Jeremias, de muitos profetas, Jonas, Naum, e ele vem falando
contando o que vai acontecer. Mas como o povo estava enredado pelo seu pecado, eles não vão ouvir. Então, quem é o atalaia? É um sentinela, um guarda que está sobre os montes. Já o nosso textuário vai dizer assim: porque se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta esta obrigação. Ai de mim, se não anunciar o evangelho. Ou seja, Romanos 1:14, Paulo vai deixar muito claro que ele tem essa imposição de Deus, essa incumbência de pregar a palavra. E esta pregação é a vontade de Deus. Evangelho de João, capítulo 6, versículos 38 e 39, vai deixar muito claro que a vontade de Deus é que o evangelho seja anunciado. E quem vai pregar o evangelho? Somos nós. Eu, você, somos os portadores das boas novas. E a nossa verdade prática diz assim: além de guardar e cuidar, a missão do atalaia é anunciar tanto o julgamento divino como as boas obras. Ou seja, trocando em miúdos, o atalaia, ele está em constante, certo, atenção ao que está na estrada, ao que está ao seu redor, mas ele tem uma obrigação com aquele que é superior a ele de informar tudo o que está acontecendo a todos. Para quê? Para que ninguém seja pego de surpresa. Esta é a função do profeta, do pregador da palavra, do pastor, da igreja, anunciar o juízo de Deus que está vindo sobre as nações e também sobre a igreja dormente. Tá bom? Vamos lá para o nosso primeiro tópico? Neste primeiro tópico, nós vamos ter uma noção geral da divisão do livro, para nós conhecermos como está organizado, como está montado o livro. O livro ele é dividido em 3 partes. A primeira parte vai do capítulo 1 ao capítulo 24 do livro do profeta Ezequiel. E o que esse livro vai trazer para nós? Ele vai trazer a anunciação, certo? Da destruição que está por vir. Ezequiel, profeticamente, vai falar da destruição de Jerusalém, da destruição do templo, do cativeiro que está vindo, certo? E da posição que o povo deve se colocar diante dessa situação. Então, esse primeiro bloco, né, que nós vamos estudar das lições 2 até 8, ele vai falar exatamente desse anúncio, certo? Da destruição que está para vir. O atalaia falando do juízo vindouro, do juízo que está para acontecer. Já o próximo bloco, que vai do capítulo de número 25 até o 32, Ezequiel vai mudar o foco. Ao invés de falar da destruição de Jerusalém, ele vai falar da destruição das cidades, dos países, dos reinos vizinhos, certo? E ele vai apontar Filistia, Amon, Moabe, os da montanha de Seir, vai falar do Egito, vai falar de todas as nações que estavam à volta de Jerusalém, que não ajudaram em tempo propício, que não socorreram o povo de Deus. Outros, né, como os edomitas, os da montanha de Seir, que aplaudiram a queda de Jerusalém. Nós vamos ver esse tema sendo trabalhado no livro de Obadias, tá? Então nós vamos ver a destruição desses povos. Nesta lição, nesta revista, nós não vamos nos ocupar dos capítulos 25 a 32. Por quê? Porque isso foge do nosso tema, certo? Nosso tema é a preparação do povo de Deus, ok? Então nós não vamos, a nossa revista não vai abranger esses capítulos. E a terceira divisão, que está do capítulo 33 até o 48, ele vai lançar uma ótica futura, tá? Uma ótica futura, e ele vai pegar as questões da restauração do povo.
Lembrando que enquanto Ezequiel está profetizando, a nação está cativa. Existe uma profecia de Jeremias a respeito do cativeiro, que o cativeiro durará apenas 70 anos. Mas Ezequiel está vivendo esse cativeiro. Ele está no cativeiro, está profetizando no meio do cativeiro. E o que vai acontecer? O Senhor irá lhe arrebatar, vai levar ele em espírito até o rio Quebar, e ele vai começar a dar visões, certo? Da restauração do templo. O templo está destruído, mas ele vai dar as medidas de um novo templo, um templo milenial, certo? Vai falar sobre a restauração. Aí nós vamos usar, né, o capítulo 37, que nós vamos ver a restauração física, quando os ossos se juntam, tem carne, nervo, certo? Que já aconteceu em 1948, quando Israel voltou a ser nação. E nós vamos falar também, dentro do capítulo 37, da restauração espiritual de Israel, quando Israel se converterá como nação ao Senhor Jesus, ok? Então nós temos aí esta ideia de restauração espiritual que estará acontecendo mediante, certo? A vinda do Espírito, certo? E o julgamento das nações. Então nós vamos ter 3 blocos dentro do livro do profeta Ezequiel. Primeiro bloco, tratando exclusivamente, certo? Das profecias a respeito da destruição do templo, destruição da cidade. Segundo ponto, o anúncio do julgamento às nações, dos capítulos 25 a 32. Nós não iremos estudar, certo? Porque não tem a ver com a nossa lição, o objetivo da nossa revista. E o tópico, e o terceiro bloco, certo? Que começa no capítulo 33 e vai até o 48. Vai falar da restauração espiritual de Israel, de Jerusalém. Tá? E nesta introdução, nós já vamos engatar no tópico 2. Por quê? O tópico 2, ele vai falar para conosco a respeito do profeta Ezequiel. Vai trazer para nós algumas informações, e nós só temos informações de Ezequiel contidas dentro do seu livro, nós não temos outras informações a respeito dele em outros livros da Bíblia, certo? Nem em Crônicas, nem em Reis, nós não temos nenhuma informação dele. Mas o que nós vamos saber? Primeiro, o nome de Ezequiel é o Senhor fortalece, ou fortalecido por Deus, tá? Então, por que esta missão? Por que esse nome? Porque uma das mensagens para mim, mais enfáticas de Deus para Ezequiel é quando Deus vai falar do chamado de Ezequiel. E o que o Senhor vai fazer? O Senhor vai dizer assim, eu vou te mandar para um povo duro, e este povo não vai te ouvir, tá? Mas faz o seguinte, continua pregando, continua anunciando, tá? A chamada de Ezequiel é pregar, anunciar, falar das boas novas do Evangelho. Se eu estou te ajudando, deixa o seu like, certo? Se inscreve no nosso canal, conhece o nosso Instagram, deixa uma mensagem para mim, né? Ultimamente eu não estou conseguindo responder, mas eu leio todas as mensagens, certo? Eu leio todas as mensagens, tá bom? O que mais nós sabemos de Ezequiel? Nós sabemos que Ezequiel se casou dentro do período do cativeiro e que quando ele se casa, passado alguns meses, a sua esposa vem a morrer, tá? Nós não temos informações se ele tem filho, se não tem filho, nós temos pouquíssimas informações a respeito dele, mas nós sabemos que o Senhor lhe proibiu de chorar pela morte da sua esposa. Nós sabemos que o Senhor fez com que ele ficasse mudo durante a execução do seu ministério. E veja bem, Ezequiel tinha um ministério sacerdotal, ele era da família de Buzi, ele tinha essa pegada sacerdotal, tá? Ele era um homem usado por Deus para quê? Para transmitir a sua vontade. Olha, e Ezequiel é é o único profeta, eu ia falar um dos poucos, mas é o único profeta
que consegue exercer a função sacerdotal e a função profética ao mesmo tempo. Por quê? Normalmente nós vamos encontrar profetas, tipo Jeremias, certo? Que tinha essa chamada sacerdotal, mas por causa do ministério, eles abdicaram dessa chamada, tá? Já Zacarias não. Mas como que Ezequiel não, certo? Como que Ezequiel vai servir como sacerdote se não tinha templo? A função do sacerdote ia além de imolar, de matar ovelhas, bois e oferecer sacrifícios. Ele tinha a função de ensinar o povo, conduzir o povo, aconselhar o povo, certo? Indicar o caminho para o povo, certo? Por quê? Porque o profeta, ele recebe as orientações de Deus para o povo. O sacerdote recebe as necessidades do povo e leva para Deus. Então é uma via de mão dupla, certo? O profeta recebe de Deus e entrega para o povo. O sacerdote recebe do povo e leva até Deus, ok? Ezequiel, ele exercia essas duas funções. Ele era tanto sacerdote, porque ele nasceu numa família sacerdotal, certo? Ele foi preparado para isso e provavelmente, quando ele estava para começar o seu ministério, certo? Vem a destruição de Jerusalém e também vem a sua chamada para ser profeta, certo? Vem a sua chamada para servir a Deus como profeta no meio do cativeiro. E é interessante que Ezequiel, ele vai pregar, vai profetizar para o povão, bem povão. Por quê? Porque existem outros dois profetas famosos que estão no mesmo período dele. Um é Daniel, que provavelmente foi levado juntamente com Ezequiel na invasão babilônica, certo? Uns vão dizer que ele foi levado em 606 a.C., 597, certo? A data, assim, não importa muito, não que não seja importante, mas nesse caso não importa muito, por quê? Porque são questões que vai variar. Tem biblista que diz que foram 3 levas, outros 4 levas, certo? De israelitas para Babilônia. Então, existem questões assim que não vão afetar o andamento da mensagem, tá? Então, quando Ezequiel sai, Daniel sai também, certo? Então, tanto Ezequiel quanto Daniel vão para a Babilônia. Jeremias fica em Judá, fica em Jerusalém e começa a falar para o povo, começa a pregar para o povo em Jerusalém, o povo que está sendo aprisionado, está sofrendo, está sendo, arrastado para a Babilônia. Jeremias fica. Ezequiel e Daniel vão para o cativeiro. Daí, quando eles chegam lá, Daniel vai para a corte, vai para o palácio, e Ezequiel fica no meio do povo. Ou seja, tanto o palácio quanto o povo estão recebendo orientação de Deus. O povo que ficou cativo está recebendo o fortalecimento de Deus. Então, Deus não desampara o seu povo em nenhum momento da história. O Senhor sempre está ali atendendo às necessidades dos seus. Então, quando nós olhamos para o profeta Ezequiel, estamos falando sobre ele, nós vamos ver que ele tem a responsabilidade de conduzir o povo, a população geral, aos caminhos do Senhor. Tá? E esse Ezequiel, ele vai cumprir isso por quê? Porque ele fala a linguagem do povo, certo? Ele tem essa similaridade com o povo. Nós temos muitas vezes as pessoas dizem que têm dificuldade de ler o livro e toda essa história. Mas por quê? Porque eles não param, eles olham só para as rodas que giram e anjo e cavalo e carruagem, e trono, e eles olham para isso, só para isso. E eles não veem a simplicidade da mensagem de Ezequiel, tá? A simplicidade. E deixa eu te falar uma coisa.
Por exemplo, nós vamos lendo o profeta Ezequiel, e Deus vai dar para ele a visão dos 4 seres viventes, que tem rosto de homem, rosto de boi, rosto de águia e o rosto de leão, ok? E nós, nossa, e a gente fica, e as pessoas param de ler Ezequiel porque não está entendendo. Quando chega em Apocalipse capítulo 4, nós vamos encontrar esses mesmos 4 seres viventes, que têm esta mesma forma, rosto de homem, rosto de águia, rosto de boi, rosto de leão, tá? Quando nós olhamos para isto, nós vamos lembrar que existem 4 evangelhos. O evangelho de Mateus, certo? O evangelho de Mateus, que é o evangelho do rei, rosto de leão. Evangelho de Marcos, que é o evangelho do servo, Jesus como servo, é o rosto de boi. Evangelho de Lucas, que vai trazer a ideia do filho do homem, certo? Vai trazer a filho do homem. É a expressão é o rosto de homem. E nós temos o evangelho de João, certo? Que é o evangelho que nos leva mais longe, certo? Na visão messiânica, na presença de Cristo mais enfática, é o rosto de águia. Ou seja, dentro de Ezequiel nós temos visões que nós vamos entender quando nós chegarmos nos evangelhos, quando chegarmos em Apocalipse. Por isso que você não pode parar de ler a Bíblia, tá? E na sequência, né, nós vamos entrar no tópico de número 3, e o tópico 3 vai falar sobre o atalaia. Nós já falamos alguma coisa ali na nossa introdução, que o atalaia é um servo de Deus chamado e comissionado para anunciar os juízos de Deus sobre a terra, os juízos de Deus sobre os homens impenitentes, os homens que não obedecem, os homens que fogem da presença do Senhor. Então a ideia é a falar para os irmãos a respeito desta pessoa. Mas quando nós vamos falar sobre Ezequiel como atalaia, nós falamos exatamente da primeira revelação que ele teve de Deus, a primeira visão de Deus. E foi muito impactante. Por quê? Porque essa visão resplandeceu a glória de Deus, certo? E quando ele foi tomado pela glória de Deus, isso foi algo tão absurdo para o seu corpo humano, que ele precisou de 7 dias para se recuperar. Tá? 7 dias. Lembra quando Moisés desceu do monte? Moisés desceu do monte e ele ficou 40 dias e 40 noites lá. E quando ele desce, a glória de Deus estava tão impregnada em Moisés que as pessoas não podiam olhar para ele. A glória de Deus era tão grande em Moisés que as pessoas não podiam olhar para ele. Então o que as pessoas pediram para ele cobrir o rosto. Tá? E hoje, irmãos, é mais ou menos assim. Tá? As pessoas não conseguem contemplar a glória de Deus. Então, elas se afastam desta glória. Quando a nossa chamada é impregnada de glória, por mais que às vezes incomode alguns, esta glória nos ajuda a dar prosseguimento na chamada de Deus das nossas vidas. E é por isso que Ezequiel, certo, constantemente é chamado, lembrado, que ele é filho do homem, tá? Porque Ezequiel estava tão próximo da glória de Deus, Ezequiel estava vivendo tão próximo do Deus da glória, que seria muito fácil ele se esquecer de quem ele era, um filho do homem, um mortal, alguém que tem as suas dificuldades, fraquezas, tá? Principalmente no evangelho de Lucas, nós vamos encontrar o Filho do Homem. Esta é uma expressão dirigida a Cristo, certo? Lembrando da humanidade de Cristo, que Cristo é o Filho de Deus, mas também ele é o filho de José e Maria, que se assemelha a nós, né? Que deixou o esplendor da sua glória,
né, segundo Paulo, vai escrever em Filipenses, né, capítulo 2, que ele despiu-se da sua glória. Ele nunca deixou de ser Deus. Jesus nunca deixou de ser Deus, mas ele despiu-se da sua glória para quê? Para se assemelhar a eu e você, certo? Então, ele é o Filho do homem, tá? E ele é o que anuncia os juízos de Deus a Israel, a Judá, falando do Deus que quer e deseja salvar. E nós encerramos a lição de número 1 falando sobre a responsabilidade pessoal do cristão, do ímpio e até onde vai a nossa responsabilidade. Tá? E Deus vai falar com Ezequiel, vai dizer, ó Ezequiel, você vai anunciar a palavra, certo? Se eles ouvirem, amém. Se eles não ouvirem, amém também. O nosso trabalho, é isso que nós precisamos, compreender. O nosso trabalho não é salvar, certo? Não é salvar, não é arrastar ninguém para dentro da igreja. O nosso trabalho é pregar, anunciar, certo? Animar as pessoas a ouvirem a palavra, a se disporem pela palavra. A minha chamada, a sua chamada é anunciar, certo? Olhe para Ezequiel. Ezequiel chamou, pregou, ensinou, incentivou e as pessoas, muitos não quiseram. Aqueles que ouviram foram libertos, certo? Da opressão, mesmo dentro do cativeiro, mas o Senhor lhes deu graça. Aqueles que não ouviram, eles sofreram as consequências, tá? Então, irmãos, nós precisamos ter isso em mente e olhar para o livro do profeta Ezequiel exatamente desta forma. Deus usando o seu servo para trazer livramento à igreja. Tá bom? Deus te abençoe em nome de Jesus. Eu te espero já na nossa próxima lição, na lição de número 2, que nós vamos falar sobre o fim vem. Deus te abençoe em nome de Jesus.